Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 20 de fevereiro, véspera da partida entre Aurora e Botafogo pela fase 2 da pré-Libertadores. Tá chegando a hora. E sendo muito sincero, quando a gente imaginava a chegada desse momento, com toda certeza, a nossa expectativa era de que a equipe do Botafogo estivesse melhor preparada, que taticamente falando a gente já tivesse um padrão mais estabelecido, que as dinâmicas e estruturas de jogo estivessem acontecendo de forma mais fluida, mas na prática não é isso que está acontecendo. Inclusive, o SofaScore fez um levantamento comparando o índice de aproveitamento nesse começo de temporada das equipes da Série A. E o Botafogo tem como indicativo um aproveitamento bem abaixo dos seus concorrentes da primeira divisão. É claro que isso, pensando na sequência da temporada, não é determinante para o que vai acontecer até o fim do ano, mas é um indicativo de que o Botafogo precisa evoluir. E tem um outro ponto muito importante para a gente comentar aqui nesse vídeo. O entorno do Botafogo, o ambiente ao redor do Botafogo, que ficou bastante pesado depois das últimas coletivas do treinador Thiago Nunes. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão, porque eu considero que é importante. Só que antes de mais nada, deixa o seu like. Você sabe que o YouTube funciona dessa maneira. Você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e dessa maneira o Fala Fogão pode seguir crescendo. Inclusive, nós já estamos com 40.649 inscritos. Muito próximos aí, cada vez mais próximos dos 41 mil. E até o fim desse mês de fevereiro, tenho fé, alcançaremos essa meta com a ajuda de vocês, claro. Se você não for inscrito aqui no canal, aproveite esse momento para se inscrever. E lembre-se, 11 da manhã a gente tem aquele vídeo curto aqui, na hora do almoço, resenha, live, aquela tradicional resenha da hora do almoço. Então você já fica convidado para participar, beleza? Dito isso, vamos em frente, Fogão. Para começo de conversa, vamos trazer aqui o levantamento que o SofaScore fez em relação ao aproveitamento de cada equipe da Série A nesse começo de 2024. Eu entendo que é um comparativo interessante, mas repito, não é determinante para o que vai acontecer até o fim do ano. É um indicativo de que você precisa evoluir, precisa se desenvolver. Nada novo para nós botafoguenses, certo? A gente sabe que nossa equipe precisa melhorar. Eu vou ser muito honesto aqui. Eu não esperava nessa altura do campeonato que o Botafogo, dentro das 4 linhas, estivesse jogando por música. Seria uma maluquice da minha cabeça esperar isso. Agora, um jogo mais consistente, uma equipe melhor preparada, com um sistema defensivo mais ajustado, com um sistema ofensivo produzindo de forma mais fluida, isso já era para se esperar. E isso, sendo muito honesto mesmo, era o que eu imaginava quando a gente chegasse às vésperas da estreia da pré-Libertadores. Não é o fato, né? O fato é outro, não é a realidade nesse momento. Então a gente precisa pensar o que o Botafogo precisa evoluir. Só que antes, vamos trazer aqui esse ranking. Em primeiro lugar no ranking, você vai ter a equipe do Internacional, com 81%. O Criciúma vem em segundo com 80%, Fluminense 78%, Flamengo 75%, Cuiabá 75%. Grêmio 74% na sexta colocação, o Atlético Goianiense 73%, Atlético Paranaense 73%, Cruzeiro 72%, Fortaleza 71%. Vamos para a segunda página. Palmeiras 70%, Bahia 63%, Vasco 59%, Juventude 58%, Vitória 57%, São Paulo 56%, Red Bull Bragantino, que é nosso adversário, possível melhor adversário, né? Vamos com calma, nosso possível adversário na fase 3 da pré-Libertadores, 56%. A mesma coisa o Atlético Mineiro. O Botafogo vem na penúltima colocação desse ranking, com 52%, e o Corinthians com 37%. Não é determinante, mas indica algumas questões. Nós sabemos as fragilidades da nossa equipe. Corredor lateral muito exposto, frente da grande área aparecendo várias vezes um latifúndio, e isso tem gerado dor de cabeça para o Botafogo. E isso não é algo de agora, não foi algo que apareceu só nos últimos 2 jogos. Essa exposição já vem desde algum tempo, tá? Inclusive, se a gente quiser esticar um pouquinho essa corda, desde 2023. Reta final com o Thiago Nunes, nós já tínhamos esse tipo de situação. Aí você pode falar, pô, Vitor, mas também, né?
Pelos corredores laterais, a gente não tem ainda a resolução dos nossos problemas. E na frente da grande área, as características dos jogadores que ficam por ali não mudou. São os mesmos atletas. Você tem o Marlon, você tem o Tchê, você tem o Danilo. Ainda não temos, por exemplo, o Gregory, que foi anunciado, mas não está disponível para jogar essa partida contra o Aurora lá na altitude. Sim, é verdade. Mas aí entra um ponto de vista coletivo. E é aí que o trabalho do treinador precisa aparecer. Coletivamente falando, o time do Botafogo precisa estar mais compacto, mais coeso. O primeiro gol contra o Vasco, por exemplo, e eu estava revendo os gols que a gente sofreu, até para poder comentar com mais embasamento. O primeiro gol, se você colocar lá nos melhores momentos, sem brincadeira, tinha um círculo formado com um buraco gigantesco ali em frente à nossa grande área, que foi justamente onde o Payet surgiu para poder dar aquele passe. A equipe do Botafogo, a nível coletivo e individual, está errando algumas coisas que, pelo menos nessa altura do campeonato, assim, a gente ainda está no dia 20 de fevereiro, a temporada começou, em termos de treinamento, a temporada recomeçou no dia 7 de janeiro. Os jogos começaram no dia 17 de janeiro. Então faz pouco mais de um mês que o Botafogo está jogando. Mas depois de um mês de jogos e tudo mais, de você ver coisas que a equipe acaba errando, eu esperava, sinceramente, que coisas básicas já estivessem funcionando melhor. Essa coesão tática, com o espaçamento reduzido entre os setores, os corredores laterais melhores protegidos, à frente da grande área com alguém ali sempre presente para proteger. Eu entendo que isso são questões básicas para que o Botafogo, defensivamente falando, possa se comportar de uma melhor maneira. Contra o Aurora, se eu fosse o treinador adversário, vou ser muito realista aqui. Eu exploraria direto jogadas pelos corredores laterais com bolas alçadas na grande área do Botafogo, porque a altitude é um ponto que pega e, obviamente, trabalhar essa bola de tal maneira que, eventualmente, eu pudesse explorar finalizações de média distância na frente da grande área. Porque a leitura em relação àquilo que a equipe do Botafogo tem de fragilidade nesse momento é muito fácil de ser feita. Verdade seja dita. O próprio Ramon Dias, quando teve a parada técnica do primeiro tempo, ele já fez mudanças de peças ali de posicionamento e conseguiu colocar o Payet em condição de achar aquele passe. Porque tem talento para isso, tem visão de jogo para isso. Com tempo e espaço na frente da grande área, deu no que deu. Então a gente precisa ver o Thiago Nunes conseguir dar uma coesão maior a essa equipe. Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar aqui o seguinte: nós temos ainda jogadores que têm feito uma leitura equivocada dos lances. O quarto gol do Vasco, o Alexander Barbosa, ele está dentro da grande área afundado, dando a condição para o Verratti. E claramente, o lateral do Vasco, o Pumita na ocasião, ele ia chegar para fazer aquele cruzamento, tanto é que ele levanta a cabeça com tempo e espaço no corredor lateral. Ele levanta a cabeça, olha para dentro da grande área, ele olha o Verratti com toda a calma do mundo e faz o cruzamento. Tava na cara que ele ia tirar aquele cruzamento, tava na cara que ele ia encontrar o centroavante. Mas o nosso zagueiro demorou para chegar. E aí o Verratti finaliza sozinho, a bola bate no travessão, nas costas do Gatito e entra. No primeiro gol, a gente tem a questão do Tietê, que demora para fazer o retorno defensivo, mas o Danilo Barbosa também não estava exatamente bem posicionado. E o Vitor Sá larga o Galdames. Ele larga o Galdames para sair o gol. Então a gente tem erros individuais também. A gente tem leitura equivocada. Mas coletivamente falando, não posso deixar de apontar as questões que o Botafogo precisa evoluir. Esse percentual de aproveitamento do Botafogo nesse começo de temporada, de 52%, comparado às demais equipes, não é algo que me preocupe. O que me preocupa é a gente não ter um time do Botafogo que aprende com os próprios erros. Essa é a parte que mais me preocupa nesse momento. Porque você tem que considerar que cada equipe tem a sua realidade no seu campeonato estadual. O Campeonato do Rio tem 4 equipes grandes. Você, portanto, tem 3 clássicos para jogar. No Rio Grande do Sul não é assim. O Internacional ele enfrenta o Grêmio, né, de adversário mais difícil. O Juventude não entra nessa conta, vamos ser sinceros.
Então você tem uma série de equipes ali que até podem dificultar por conta das viagens que lá no Campeonato Gaúcho acontecem de verdade. Aqui no Campeonato Carioca não. Inclusive, o Botafogo está negociando com o Audax para que o jogo não seja em Saquarema, para que o jogo seja no Newton Santos. Isso é inversão de mando. Mas isso é normal aqui no Campeonato Carioca. Virou normal. Antigamente não era, não. Antigamente tu jogava lá em Moça Bonita, jogava em Conselheiro Galvão, ia lá para Campos, quando o americano, né, tava na primeira divisão do futebol carioca. Você jogava nesses estádios todos. Jogava na Rua Bariri, jogava no Edson Passos, jogava em tudo quanto é lugar. Agora não. Agora você joga em poucos estádios ali. Os jogos são realizados mais no Maracanã, Newton Santos. Saquarema foi uma novidade, né? Os grandes irem até Saquarema. O Fluminense foi, o Botafogo foi. Flamengo não, né? Vocês sabem que o Flamengo acaba sendo privilegiado nesse ponto. Mas a verdade é a seguinte, Fogão. A nossa equipe tem um indicativo de que, olha, tem um sinalzinho de alerta aqui que você precisa melhorar. E o Thiago Nunes, diga-se, ainda não venceu nenhum adversário de Série A. Foram 7 jogos desde o ano passado, com 4 empates e 3 derrotas. A gente chega para esse jogo contra o Aurora instável. E instável também, não só pelo que está acontecendo dentro de campo, mas fora dele também. As últimas coletivas do Thiago Nunes acenderam uma fogueira ali. E o próprio treinador acendeu. E tacou gasolina, inclusive. Esse último caso agora, onde na coletiva ele fala que tem jogadores pedindo para poder... Aí depois corrige. O Botafogo entende que o vídeo que o treinador postou nas redes sociais, nas suas redes sociais, resolve a questão. Mas eu lembro, na época do Bruno Lage, que a gente teve o mesmo discurso. Não, problema resolvido, a história está resolvida. Foi depois daquela coletiva contra o Flamengo, que pegou mal pra caramba. Recentemente, o Thiago Nunes havia dito que, olha, o emocional da equipe, quer dizer... Ele diz sempre sobre emocional, né? Uma muleta que o Thiago Nunes está utilizando há bastante tempo, inclusive, e acredito, o Botafogo tem que cortar isso no treinador. Esquece 2023, trabalha agora. Mas recentemente, antes dessa última coletiva, o Thiago Nunes havia falado: a gente já tentou de tudo aqui dentro no Botafogo, trouxe profissional de fora para poder falar com os atletas, para a gente poder virar essa chave. E quando você tenta de tudo e as coisas não mudam, a última coisa que você pode fazer é trocar os jogadores. Ou seja, naquela ocasião, ele já jogou os atletas aos leões. E agora, a declaração que ele deu passou novamente a mesma impressão. Então não é que dessa vez tenha sido um ponto fora da curva. Ele já tinha feito isso anteriormente. Ele já tinha colocado os jogadores assim, ó, tá aqui, ó. A questão emocional dos jogadores está pegando. É como se o trabalho dele não pudesse dar os melhores resultados por conta disso. Por mais que agora, nesse último vídeo, ele tenha dito que, olha, o grande responsável sou eu, não sei o quê. Aquele discurso que deveria ser o ponto de partida sempre. O treinador, publicamente, ele tem que proteger os seus comandados. E não foi isso que o Thiago Nunes fez recentemente. Não foi isso. A impressão que passou foi completamente diferente. E você acha que isso não ressoa dentro do vestiário? Os jogadores se falam, minha gente. É como se fosse na época do Bruno Lage, quando ele falou meu cargo está à disposição depois de uma derrota num clássico. E vamos combinar, o Botafogo precisa aprender com seus próprios erros. Nós tivemos um treinador que colocou seu cargo à disposição com a intenção ou suposta intenção de proteger o elenco. Agora nós temos um outro treinador que escolhe a palavra errada e depois vem a público para... Isto é algo que quebra a relação de confiança. Você planta uma sementinha de desconfiança nessa relação, comissão técnica, treinador. E é tudo que a gente não precisa. O Thiago Nunes tem que melhorar o seu trabalho, os jogadores também têm suas responsabilidades. Às vezes a responsabilidade pende mais para um lado, pende mais para o outro, mas é um grupo de trabalho. Todo mundo tem que estar olhando na mesma direção. Nós agora vamos começar um desafio super importante, que é a pré-Libertadores. E a maneira como o Botafogo, em termos coletivos e individuais, vai se comportar na altitude, pode ser determinante para a gente avançar nessa eliminatória. Eu espero de verdade que seja página virada, não só o caso da coletiva, mas também 2023. E que o Thiago Nunes seja o primeiro a decretar que 2023 ficou no passado.
Afinal de contas, ele é o comandante, não é verdade? Enfim, Fogão, tu fica preocupado quando você tem esse comparativo aqui de aproveitamento percentual no começo de temporada? E o que você esperava do Botafogo às vésperas da Libertadores? Você acredita que o Botafogo deveria estar já num nível mais avançado? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E lembre-se, 11 da manhã tem outro conteúdo aqui do canal, assim como na hora do almoço, por volta de 1h05 da tarde. Um grande abraço e até daqui a pouco.